Você já teve um processo negado, mesmo tendo, né, reconhecido a incapacidade, certo? O grau de incapacidade que você, né, foi avaliada por um perito médico, certo? Mas diante desse reconhecimento, o INSS mesmo assim negou, alegando que você não tem os requisitos, né, da deficiência no qual o INSS, né, requer essas regras, né? O INSS, ele sabe que para conceder o benefício é preciso preencher todos os requisitos, né, de incapacidade, seja ela temporária ou permanente. Mas o que vocês vão entender agora, o que a Justiça, no caso do STJ, já está reconhecendo é que INSS não pode negar benefício, principalmente BPC, alegando nível ou grau de deficiência, né? Sendo que o perito reconheceu, certo? O próprio perito do INSS reconheceu o grau de deficiência, certo? Então, se isso está acontecendo com você, busque seus direitos judiciais, certo? Para que possa ser aí revisto o seu processo. Preste atenção nessa história, pois já está sendo analisados e revisto situações como estas, certo? Apenas um exemplo que eu trago aqui para que vocês abram seus olhos na hora que o INSS negar um benefício, alegando falta de cumprimento de requisitos para deficiência. Vamos ao conteúdo. A segunda turma do Superior Tribunal de Justiça, STJ, entendeu que a avaliação nível de suporte ou grau de independência da pessoa com deficiência PCD não é critério para a concessão de um benefício de prestação continuada BPC, criado pela Lei Orgânica da Assistência Social, LOAS. Para a de concessão de um benefício de prestação social ou de prestação continuada, BPC, a pessoa com deficiência, disciplinado na Lei Orgânica da Assistência Social, LOAS, não cabe ao intérprete da lei fazer uma imposição de requisitos mais rígidos do que aqueles previstos para a sua concessão. Então, está na lei da pessoa com deficiência os requisitos necessários. E o INSS não pode impor além do que está ali apenas para não conceder ou empurrar com a barriga, né, ganhar tempo, certo? Segundo a relatora desta ação, certo? A ministra Assucente Magalhães, da segunda turma, que entenderam por unanimidade o processo julgado no dia 21/3/2023. Então, o INSS negou, alegando falta de requisitos da deficiência, sendo que o perito aprovou a deficiência de longa duração, certo? Então, tanto a ministra quanto aqueles que fizeram parte desse julgamento, por unanimidade, no caso, todos tiveram a mesma opinião. Ocorre que a jurisprudência do STJ firmou entendimento segundo o qual, para efeito de concessão de benefício de prestação continuada,
A legislação que disciplina a matéria não elenca o grau de incapacidade para fins de configuração da deficiência, não cabendo ao intérprete de uma lei a imposição de requisitos mais rígidos do que aqueles previstos para a sua concessão. Traduzindo em palavras simples, se em algum momento você precisou solicitar um benefício BPC perante o Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, e após as perícias e análises feitas pelo órgão, a resposta foi pela negativa, justificando que não atende aos critérios de deficiência, é importante recorrer ao órgão solicitando que esclareça qual critério foi utilizado para avaliação e se a negativa de benefício se mantiver, então será possível recorrer diante do judiciário. O INSS nega, alegando não cumprindo os critérios, da deficiência. Mas quais os critérios? O INSS não está falando de forma clara quais foram os critérios revistos. Houve, o acordão, que nesse caso está, nesse processo, certo? Que foi feito através de um recurso especial e participou a ministra Assucete Magalhães, órgão julgador, segunda turma, Data do julgamento, dia 21 de março de 2023, certo? Assunto previdenciário, recurso especial, alegando a negativa de prestação, onde a súmula, onde a informação da negativa, o questionamento foi a falta de requisitos da deficiência, sendo que houve pelo próprio perito do INSS o entendimento favorável quanto à incapacidade desta pessoa, certo? O recurso especial interposto contra o acordão publicado na vigência do CPC de 2015 e a incidência do enunciado administrativo de 2016 do STJ, aos recursos interpostos com fundamento no CPC de 2015 e relativos à decisão publicadas a partir de 18 de março de 2016, serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. Trata-se na origem de uma ação ajuizada por Cleide dos Santos em fase do Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, objetivando a concessão de um benefício de prestação continuada previsto no artigo 20 da Lei 8.742 de 1993, à pessoa com deficiência. O juízo do primeiro grau julgou o pedido procedente para determinar a implantação em favor da parte autora do benefício assistencial requerido e concluído que, abro aspas, segundo o laudo do FS 154, a autora é portadora de desenvolvimento mental retardado em grau leve, concluindo que sua incapacidade é parcial e permanente. Ocorre que o caso da autora implica a grave barreira à participação social. Apesar de ter algum acesso de tratamento médico e uso de medicamentos para sua doença, fecho aspas, o tribunal
a qual, dando provimento ao recurso de apelação do INSS, decidiu pela improcedência do pedido, por considerar não preenchidos os requisitos da deficiência para fins de concessão do benefício pleiteado, em virtude da ausência da incapacidade absoluta da autora, tendo em vista ser ela portadora de desenvolvimento mental relatado em grau leve, possuindo limitações apenas para atividades de que demandam habilidades acadêmicas. Quanto à alegação de negativa de prestação jurisdicional, verificando-se que, apesar de apontar como violada os artigos 489 e 1022 do CPC de 2015, a parte recorrente não evidencia qualquer vício no acórdão recorrido, deixando de demonstrar no que consistiu a alegada ofensa ao citado dispositivo, atraindo, por analogia, a incidência da súmula 284 do Supremo Tribunal Federal. É inadmissível um recurso extraordinário quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia. Nesse sentido, o STJ, através do ministro Moura Ribeiro, da terceira turma, certo? E o ministro Ricardo Vilas Boas, também da terceira turma, que fizeram a análise aí no dia 29/6/2018. No presente recurso especial, fundamentado na linear do permissivo constitucional, o Ministério Público Federal sustenta ser devida a concessão do benefício de prestação continuada, porquanto demonstrado que a autora possui impedimentos de longo prazo que obstruem a sua participação plena e efetiva na sociedade, em igualdade de condições com as demais pessoas, sob pena de violação dos artigos 20, parágrafo 2, da Lei 8.742 de 93, que é a Lei da Pessoa com Deficiência, e parágrafo 2, inciso 1, inciso 2 e 3 da Lei 13.146 de 2015, que, constituinte de 1988, através do artigo 203 deste capítulo, e inciso 5, previu que a insistência social será prestada, que a assistência social será prestada a quem dela necessitar, independentemente de contribuição à Seguridade Social, tendo como um dos seus objetivos garantia de um salário mínimo à pessoa, ao benefício mensal à pessoa portadora de deficiência e ao idoso que comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção ou tê-la provida por sua família, conforme dispuser na Lei 8.742 de 93, que regulamentou, mencionando o dispositivo constitucional, garantido o benefício de prestação continuada no valor de um salário mínimo à pessoa com deficiência de todas as idades e ao idoso com 65 anos ou mais, que provém não possuir meios de prover a própria manutenção, nem de tê-la provida por sua família. Certo? Dispõe que, para efeito da concessão de um benefício assistencial de prestação continuada, a pessoa com deficiência é aquela que tem impedido de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras,
pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade, em igualdade de condições com as demais pessoas. Embora o acórdão recorrido tenha reconhecido a deficiência e as limitações da parte da autora, considerou que a incapacidade era parcial, mas permanente, e que a sua deficiência não impedia o trabalho e atividade que demandam a habilidade prática ao invés de acadêmica, pelo que não havia impedimento apto a obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade. A jurisprudência do STJ firmou entendimento segundo o qual, para efeito de concessão do benefício de prestação continuada, a legislação que disciplina a matéria não elenca o grau de incapacidade para fins de configuração de uma deficiência, não cabendo ao intérprete da lei a imposição de requisitos mais rígido do que aqueles previstos para sua concessão. Nesse sentido, os seguintes procederes desta corte, que foi o ministro Herman Benjamin, da segunda turma, o senhor Napoleão Nunes, também ministro, da primeira corte, Napoleão Nunes e Maia Filho, certo? Segundo recurso especial, conhecido parcialmente provido, para reconhecer os termos do inciso 2 do artigo 20 da Lei 8.742 de 93, que a parte autora é portadora de deficiência para efeito de concessão de um benefício de prestação continuada, bem como para determinar o retorno dos autos à instância de origem, para que possa ou prossiga no julgamento da apelação do INSS, como entender que direito, de vez que a autarquia na apelação sustentou inexistência ao requisito da hipossuficiência, cujo exame o acórdão recorrido não efetuou, por entendê-la prejudicado a mínima prova da deficiência através do acordo. Visto e relatados ao discutidos os autos em que são parte acima indicados, acordam os ministros da segunda turma do Superior Tribunal de Justiça, o STJ, por unanimidade, dá parcial provimento ao recurso nos termos do voto da ministra relatora e dos ministros Francisco Falcão, Humberto Martins, Herman Benjamin, Mauro Capelli Marques, e a ministra relatora, que fizeram parte desse julgamento, onde essa parte, que o INSS estava recorrendo na primeira instância por conta do INSS não concordar com a incapacidade desta pessoa. Então, foi para a segunda instância e lá foi reconhecido por unanimidade. Então, o INSS, ele não pode interpretar, quando de fato há ali o entendimento de um perito, sobre o grau de deficiência. Então, o INSS não pode querer que essa pessoa, esteja apta dentro do que o INSS quer, mas dentro do que o perito reconheceu com as provas documentais e até mesmo com outras informações necessárias para a finalização do reconhecimento previdenciário ou assistencial deste benefício, deste processo. Então, se você passou por perícia, houve aí o entendimento do perito,
mas o INSS está alegando que você não faz aí, né, parte dos requisitos exigidos pelo INSS para a comprovação da deficiência. Busque a justiça, recorra, pois você tem o seu direito e se assim o fizer, com certeza você será reavaliado, o seu processo reanalisado e a sua história pode mudar, né, de negado para concedido. Um grande abraço e até lá!